Meus irmãos, eu quero com alegria cumprimentar a todos com a paz do Senhor, dizer da minha alegria de poder estar aqui, responsável pela mensagem desta noite. Obrigado, pastor, pela confiança. Você está de pé, abra a Bíblia no Evangelho que escreveu João, capítulo de número 7, verso de número 38 apenas. Capítulo 7, verso 38 do Evangelho que escreveu João. O texto diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu interior. Sente. A vida cristã, quando nós temos a experiência da conversão, quando conhecemos Jesus, conforme diz a Escritura, ele atestou que a nossa vida passa por um processo extraordinário. Ele disse que rios, no plural, correrão do interior daquele que tem Jesus. Quando eu olho para o texto do capítulo 4 do mesmo Evangelho e para o verso 14, ele diz: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte que salta para a vida futura. A vida cristã é assim. Começa como uma fonte, mas esta fonte precisa se transformar num rio poderoso. Que qualidade tem a nossa fé? Quem crer em mim, é uma promessa. E a promessa está plantada sobre outra. Como diz a Escritura. Aí ele garantiu: rios d'água viva correrão. Conhece o poder de um rio? A força de uma correnteza? Assim é a vida de um cristão plantado sobre um poderoso Evangelho. Quando João Batista apareceu, num cenário de expectativa tremenda, as pessoas estavam preocupadas porque faziam 400 anos que Deus havia se silenciado. E nenhum profeta havia aparecido mais. Imagine, 400 anos é muito tempo, né? Mas de repente apareceu no deserto da Judeia um homem chamado João. E no capítulo 3, verso 11, ele fala a respeito desse Cristo. E ele diz: João, aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Eu, João, não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas Ele fará que vocês experimentem o batismo com o Espírito Santo e com o fogo do céu. Esse foi o plano de Jesus para a igreja.
levantar um grupo de homens e de mulheres que não se preocupasse com a estética física, porque hoje é uma preocupação tão grande com a estética, né? Que se nós tivéssemos a metade da preocupação com as coisas do reino, como temos com a estética e com a apresentação na sociedade, nós éramos muito mais cheios do Espírito Santo do que somos hoje. O projeto de Jesus para a igreja era diferente, e eu quero falar nesta noite bem rapidinho, não quero ser imprudente no horário. De uma igreja que experimentou o poder do Espírito Santo. Não existe limites para um homem cheio do poder do Espírito Santo, nem para uma mulher. E aonde é que começa? Tudo começa na oração. O exercício santo da oração foi esquecido pela igreja. E não é de admirar que em reuniões após reuniões não se veja a manifestação clara do Espírito Santo. Então a Bíblia vai dizer, no capítulo 1 de Atos, verso 14, e todos estes perseveravam em oração e súplica. Eles oravam com necessidade. Não era de uma casa boa, não era de um carro melhor, não era no aumento do salário, nem do emprego. Era uma necessidade espiritual que nós não sentimos mais falta hoje. Oração e súplica. Eles suplicavam, vinha da alma para fora. Era um desejo de Deus, por algo de Deus, por coisa de Deus. O verso 2, ou o verso 1 do capítulo 2 vai dizer: e cumprindo-se os dias de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O verso 4 vai dizer o quê? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Mas onde é que começou tudo mesmo? Na oração. Porque a oração quebranta o coração do homem. Olha para o livro. Se você quer ver o modelo de uma igreja de sucesso, leia o livro de Atos. Quer ver uma igreja de sucesso? Homens de sucesso, mulheres de sucesso, igreja de sucesso, no meio à perseguição ferrenha? Leia o livro de Atos. Vamos para o capítulo 4, versículo 31. E tendo orado, o que aconteceu? Moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. E o que é que eles fizeram mesmo? Anunciaram com coragem a palavra de Deus. Verso 33 diz o quê? E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante alegria. O 32 diz do quê? E era o coração e a alma da multidão dos que acreditavam. E ninguém dizia que coisa sua que possuía era sua própria, mas todo tinham de forma igual. Será que nós não precisamos melhorar um pouco? Eu olho para a vida de Estevão, que foi um homem
que era um diácono. E quais são as qualidades que eu vejo na vida deste moço, deste homem? O texto vai destacar, no capítulo 6, houve uma necessidade na igreja. O verso 3 vai dizer: escolhei, pois, dentre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, ao qual constituamos sobre este importante negócio. Tudo na igreja é importante para Deus, mas tudo requer pessoas qualificadas, pastor. Seja na porta, tem que ser cheio do Espírito Santo. Seja no altar, tem que ser cheio do Espírito Santo. Seja músico, tem que ser cheio do Espírito Santo. Seja instrumentista, círculo de oração, não importa a função que você tenha, precisa ser cheio do Espírito Santo. Parecia um ministério sem, mas ele diz: escolhei, pois, dentre vocês 7 homens, cheios do Espírito Santo, de sabedoria. Versículo 4, o que ele diz? Mas nós, a liderança, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O verso 5 vai dizer: e este parecer contentar a todos, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. O verso 6, 5 vai dizer que ele era cheio de fé e do Espírito Santo. Porque não existe um homem cheio de fé que não seja cheio do Espírito Santo. Não existe. Versículo 8. Estevão cheio de fé e de poder. Quando estamos cheios do Espírito Santo, estamos cheios de poder. E o poder faz a diferença. O versículo vai dizer: Estevão cheio de fé e de poder, fazia sinais e grandes maravilhas entre o povo. Verso 10: e não podiam resistir à sabedoria, ao Espírito com que falava. O homem era tão cheio, que nem as falsas testemunhas que eles contrataram para mentir ao sinédrio contra Estevão podiam resistir ao Espírito de sabedoria que ele tinha vinda de Deus. Versículo 15, olhe bem. E todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como de um anjo. Era cheio ou não era? O sinédrio que estava reunido para julgar, as falsas testemunhas acusando, olharam para Estevão e viram no rosto de Estevão o brilho, o semblante de um anjo. Aí eles encerraram a reunião e disseram: realmente tu é crente. Pode ir para casa. Não. Versículo 55 do capítulo 7. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo. E o que é que um crente cheio do Espírito Santo faz? Fixando os olhos no céu. O que é que ele vê mesmo? Viu a glória de Deus. E disse para o conselho: eis que eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que já está em pé à direita de Deus.
Ser cheio do Espírito Santo nos coloca na frente da batalha, pastor. Diante do Golias. E nem sempre nós conseguimos matar o Golias. Está aqui um. Olharam para ele e disse, mas o teu rosto é um anjo, é de anjo. Quer dizer, tu é inocente. Mas por que ele morreu? Não era para ser arrebatado? Não. Às vezes Deus dá uma apertada em nós, né? Para ver até onde é que nós somos crentes. Até onde é que a nossa fé vai. Que fé é esta que nós temos? Que condição é essa que nós vivemos? Que evangelho é esse que nós pregamos? Que céu é esse que nós esperamos? Que céu é esse que nós anunciamos para os outros, quando nós nem mesmo cremos no verdadeiro céu, e nem lutamos por ele, e nem empregamos forças para entrar nele? Ele disse, parem tudo, parem porque eu vejo os céus abertos. Ninguém viu o céu aberto, mas ele viu. Sabe por quê? Porque Deus já estava preparando ele. Dizer, Estevão, é o último teste. Se tu passar por aqui, eu já estou te esperando aqui. Depois ele disse, isso que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que já está em pé ao lado de Deus. Jesus está dizendo, pode vir que o caminho já está aberto. Pode vir, pode vir. Isso é ser crente. Crente verdadeiro, crente que o rio da água viva jorra de dentro do seu interior. Crente que não troca a sua fé por nada, que se preciso for, ele morre, mas ele não nega o nome de Jesus. E o texto é tão grande que cada vez que vai falar no Estevão, a Bíblia faz menção de dizer que ele estava cheio de Deus. Porque se ele não tivesse, ele tinha sucumbido na sua fé. E sabe qual foi as últimas palavras de Estevão? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quando a Bíblia vai dizer que ele estava cheio do Espírito Santo, quer dizer que ele estava cheio de Deus. E quando a Bíblia diz que está cheio de Deus, é cheio de Deus mesmo. Você lembra quais são as últimas palavras de Jesus na cruz? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eram as mesmas palavras. Sabe por quê? Porque ele estava cheio de Deus. E nós? Estamos cheios de quê? De medo? De confusão? Será que nós podemos dizer que estamos cheios de Deus ou cheios do Espírito Santo, como nós vamos falar com tanta vontade? Eu olho para o capítulo 8 do livro de Atos. E a Bíblia diz no verso 3, Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e os colocava na prisão. Você pensa que era fácil servir a Deus naqueles dias? Só se fosse cheio. O verso 4 vai dizer, e os que andavam dispersos, iam por toda parte, anunciando o Evangelho. Quer dizer, para crente que tem o Espírito Santo, não importa, se ele está vivendo sobre fogo cruzado, ele nunca vai deixar de falar de Jesus. Aí eu volto para o capítulo 4 de Atos, verso 20, quando diante do sinédrio, Pedro disse, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Voltamos para o capítulo 8, verso 5. E Filipe, descendo. Hoje nós queremos o altar. Porque isso aqui dá mídia, né? Isso aqui dá um resultado lá fora, pastor. E Filipe, descendo a cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. E as multidões
prestavam atenção ao que Filipe dizia. Por quê? Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Hoje estamos pregando o evangelho desacompanhado de sinais. Isso é ruim. Esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome. O verso 20 vai dizer: e tendo eles partido por todas as partes, pregaram a palavra, e confirmando o Senhor a palavra, com os sinais que se seguiam. Eu não sei fazer milagre, os senhores também não sabem fazer milagre, mas Jesus ainda sabe. E as multidões prestavam atenção ao que Filipe dizia. Porque viam, ou seja, ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que o tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E quem é que estava lá mesmo? Filipe. Um homem só. Deus não precisa de muito, desde que seja um homem cheio do Espírito Santo. Pode revolucionar uma cidade, pode revolucionar uma comunidade, mas tem um porém: precisa ser cheio do Espírito. Olhe para o livro de Atos, e você vai ver, no capítulo de número 5, versículo de número 29, nós vamos ver. Respondeu Pedro e os apóstolos e disseram: mais importa a nós obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais, disse Pedro, ressuscitou a Jesus Cristo, ao qual vocês mataram, suspendendo no madeiro. Mas Deus, com a sua mão, elevou o príncipe salvador para dar a Israel o arrependimento e a confissão dos seus pecados. E disse: mas nós somos testemunhas dessas coisas. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu para aqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Se fosse nós, vamos dizer que estavam endemoniados. Eles dizem que eles se enfureceram contra eles. Mas ninguém pode manter a boca de um crente cheio do Espírito Santo fechada. Nem a ameaça de morte. Que crente que nós somos? Qual é a qualidade da nossa crença? Será que se vier uma perseguição ao cristianismo hoje, quantos que virão no culto, né, pastor? Quantos que estarão dispostos a enfrentar a morte, se preciso for, para defender o nome de Jesus? Eu não sei. Mas sei de uma coisa: se nós estivermos cheios de Deus, nós enfrentaremos. E chamando os apóstolos, a liderança da igreja, verso 40, e tendo-os açoitado, sabe o que é isso? 39 açoites cada um, era o que a lei permitia. Era 40, mas eles davam um a menos para não infringir a lei. E chamando os apóstolos, qual era o crime deles mesmo? Falar de Jesus. Fazer o bem, restaurar pessoas oprimidas. O diabo nunca vai ficar contente quando alguém falar de Jesus. E tendo chamados para fora, e tendo
tendo-os açoitado, mandaram que não falasse no nome de Jesus e os deixaram ir. E saindo da presença do conselho, alegrem por terem sido dignos de padecer sofrimento por causa do nome de Jesus. Que crença, gente. Que vergonha para nós. Saíram alegres, felizes, dando glória a Deus pelas ruas de Jerusalém, quem sabe, dizendo: nós estamos padecendo, nós estamos sendo açoitados, porque falamos do nome de Jesus. E o verso 42 aí: todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de anunciar e de dizer que Jesus é maravilhoso. Aí eu olho para esta geração, a geração da rapidez, a geração do agora, a geração do já, a geração do quero, a geração do preciso, mas tudo para as coisas deste mundo, tudo voltado para si mesmo, muita pouca coisa pelo próximo, que está bem próximo e nós não conseguimos ver e nem visualizar. Que igreja que somos? Que crentes que somos? Que qualidade tem a nossa fé perante Deus hoje? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios, abundância, de água ou d'água viva, correrão do seu interior. Isto disse ele do Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. Quando Paulo escreve aquela carta, eu já vou terminar, para Timóteo, a segunda, no capítulo 1, verso de número 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas do quê? De amor, de fortaleza e de ousadia. Não temos um espírito de medo, mas temos um espírito de força, de coragem, de dinâmica, de dinamismo, de avançar, de ir. E a Bíblia vai dizer lá no capítulo 31, foi lido hoje de manhã aqui na lição da Escola Bíblica Dominical, do capítulo 9, do livro de Atos. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia, Galileia, Samaria, tinham paz. Quando se tem paz, se tem tudo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Deixo-vos a paz e a minha paz vos dou. As igrejas tinham paz, eram edificadas e se multiplicavam. Segredo: andando no temor de Deus e na consolação do Espírito Santo. Não existe milagre. Existem regras e determinados mandamentos, que se não cumprirmos, não veremos avivamento. Mas se cumprirmos, podemos mudar a história desta cidade. De que forma? Deixando Deus nos usar. Apenas isso. E onde é que começa? Na oração. Jeremias vai dizer para o povo através de Deus, 29:13, buscar-me-eis e achar-me-eis, quando me buscarem de todo o vosso coração. O que é que Isaías escreve no 55:6? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. O que é que Deus disse para Salomão? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Sabe o que é se humilhar? É reconhecer que você não é nada, que você é um pecador, se humilhar, orar
e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu. Perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. E Deus disse: agora estão abertos meus olhos e atenta a oração deste lugar. E mais tarde Jesus ratificou dizendo: a minha casa será chamada casa de oração. Isso aqui é chamada por Deus como casa de oração. Já orou hoje? Já se humilhou? Já reconheceu que você é como uma folha de erva? O que é uma folha de erva? Não é nada. É o que nós somos sem Jesus, nada. Todo homem é como a erva, disse Tiago, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Posso orar, companheiro? Fique de pé, vamos orar. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Todos esses perseveravam em oração e súplica. Pedro e João subindo junto à hora da oração. Se existe uma necessidade que nós precisamos, é de orar. Orai por quanto tempo? Sem cessar. Quanto tempo? Orando em todo tempo. Feche os teus olhos. Reflita. Pense. Você vai comer do pão, vai tomar o vinho. Você tem responsabilidades como homem e mulher de Deus, igreja de Deus. E a responsabilidade nossa não é diferente dessa, é de ser cheio do Espírito Santo. Ore comigo, amado Deus e Pai. Sobre o nome de Jesus, nós queremos fazer uma confissão dos nossos pecados, das nossas limitações humanas, da nossa incredulidade. Vivemos num mundo perverso, num mundo maligno. Vivemos, Senhor, sob fogo cruzado do mal em todos os momentos e instantes da nossa vida. E nós precisamos da ajuda do céu. Nós precisamos de um reavivamento urgente no meio da nossa congregação. Começando pelo altar, no meio dos obreiros, Senhor. Que Tu venha batizar com o Espírito Santo, dar dons espirituais. Que Tu venha levantar homens e mulheres cheios da Tua presença, Senhor. Homens que não respeitem as leis mundanas deste mundo. Homens que não se dobrem diante do conselho maléfico desta sociedade. Aqui está a Tua igreja, aqui está o Teu povo, que Tu comprasse, resgatasse, redimisse com o Teu sangue lá na cruz. É noite de celebração. Vamos comemorar esta noite a liberdade do Egito. Vamos dizer que Tu nos libertasse, que Tu és o nosso dono, nosso Salvador. Nós precisamos nos humilhar e queremos nesta noite fazer isso com um coração contrito, com a alma quebrantada, Deus, para que Tu possa receber as nossas necessidades e perdoar os nossos pecados. Eu oro, Deus, e peço em nome de Jesus.